Em primeiro lugar, algo que eu percebi é que quando Jesus pergunta, e ele, embora aparentemente ele esteja repetindo a mesma pergunta, tem características em cada uma delas que você não encontra nas outras. Por exemplo, na primeira pergunta, o Senhor questiona Pedro dizendo, você me ama mais do que todos esses outros? Você não vai encontrar isso nas outras perguntas. E aquilo me chamou a atenção. Qual o propósito de Jesus olhar para Pedro e dizer, Pedro, você me ama mais do que os outros? Será que Jesus queria criar algum tipo de competição, the love contest, alguma coisa do gênero? Não. Num outro momento, onde os seus apóstolos estavam disputando entre si quem era o maior, Jesus deu um enquadro neles e mostrou que esse não é o coração do reino. Então agora Jesus não iria promover uma competição. Então qual a razão de perguntar ou questionar Pedro dessa forma? Se você volta para João capítulo 13, a noite da última ceia, você vai entender o assunto. Quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, a maioria dos apóstolos começa a perguntar, Senhor, porventura sou eu? O que está por trás dessa pergunta? Porventura sou eu? A grande maioria deles estava dizendo, eu me vejo como um candidato potencial a falhar. Pode ser que aconteça comigo. Mas enquanto a maioria deles está falando dessa maneira, o discurso de Pedro é outro. Senhor, por ti eu daria a minha vida. Tipo, eu não sou esse cara, como eu morreria por você. Aliás, a Bíblia diz que Pedro se vira para o João, que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e pergunta para ele, pergunta quem é. Por trás desse pergunta quem é, para mim eu não vejo só curiosidade. Eu vejo um Pedro dizendo, bota a mão no fogo por mim e por você, João, por nenhum dos outros 10. A verdade é que Pedro se achava. Ele achava que era o cara. Não, achar que é o cara ainda é um nível inferior do que Pedro estava. Pedro tinha, que um tempo atrás, brincando, né, eu falei que era um outro nível. Eu chamei de o Speed Romário. Só os mais velhos vão entender. Em 1994, quando o Brasil se classificou para a Copa do Mundo, que nos rendeu o tetracampeonato, a gente estava correndo o risco de pela primeira vez não ir. Nós tivemos uma partida, se não me engano, contra o Uruguai, né? E o resultado foi definido pelo Romário, um atacante, né, que teve um nome aí na história do futebol do país. Alguns jornais noticiaram no dia seguinte, Romário 2, Uruguai 0. Ele virou herói nacional. E na entrevista coletiva depois do jogo, daquela época onde se transmitia em cadeia nacional, Romário disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, esse é o cara. Então o que é o espírito de Romário? Não é quando o cara acha que é o cara, é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Ou seja, é o mais alto nível de ser o cara. Então Pedro estava mais ou menos nesse modo. Ele achava que morreria pelo Senhor. E não acho que Pedro tentou trollar Jesus, né? Enganá-lo, ele acreditava nisso. Eu não julgo. Eu lembro de uma época, ainda adolescente, eu vi um pastor pregando, era um outro assunto, mas no final eu estava tão tocado por Deus que sem ninguém chamar, sem ninguém fazer um apelo. Eu saí do meu lugar, levantei, fui lá na frente, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, estou consagrando a minha vida para ser um mártir da causa do Evangelho. Eu achava que eu amava a ponto de morrer, por isso que eu fui lá. Não acho que Pedro, naquele momento, realmente tivesse qualquer outra intenção de mentir, a não ser o fato de que ele acreditava que era isso tudo. Agora, eu vejo o Senhor Jesus encontrando um Pedro depois que a maionese já tinha desandado, como a gente diz lá no sul. Porque quando Pedro diz, Senhor, por ti eu daria a minha vida, Jesus dá a encarada messiânica no Pedro e diz, você morreria por mim, Pedro? E diz, ainda essa noite, tipo, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E você conhece a história. Pedro negou o Senhor todas as 3 vezes. Mas antes de falar da negação, a gente tem que ir para o Getsêmani. No Getsêmani, o Senhor Jesus, quando foi preso, a gente tem que dar um desconto. Pedro até tentou defendê-lo. Ele puxa uma espada. A Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Cá entre nós, eu não sei se eu que assisti muito filme de gladiador, mas eu acho que Pedro não queria a orelha quando ele deu o golpe. Eu, pelo menos, teria tentado o pescoço, a jugular. Imagino quando ele dá o golpe, o outro, no susto ou no reflexo, faz a esquiva, e ele conseguiu arrancar só um pedaço da orelha. Jesus dá uma bronca em Pedro, manda guardar a espada e ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante para aquele espírito de guardião do Pedro. Mas logo depois disso, eu acho que a conclusão de Pedro deve ter sido algo do gênero, se o Senhor realmente quer ser preso, com a probabilidade de ser morto, Deus te abençoe.
a Bíblia diz, cumpriu-se a escritura que diz, ferirei o pastor e o rebanho dispersará. Não ficou um. O Evangelho de Marcos conta que havia um jovem enrolado num lençol. Alguns estudiosos acreditam se tratar dele, por ser o único que relata isso, não dá para dizer com certeza, mas que quando os guardas tentaram prender ele, largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu, tamanho desespero. Isso mostra que não houve uma tentativa de prender só Jesus, mas os que com ele estavam, mas a galera toda correu. Só que o capítulo 18 de João diz que Pedro e João, eles foram seguindo Jesus à distância. O que é essa distância? Aquela medida de segurança. Se tentar pegar a gente de novo, a gente corre. Se não tentar, nós vamos acompanhando o processo. E é de terem seguido a distância que eles acabam entrando no Sinédrio. É ali que Pedro nega o Senhor as 3 vezes. E quando finalmente o galo canta, a Bíblia diz que Pedro caiu em si, ele chorou amargamente. Pedro viveu uma crise enorme, sem precedentes. A crise de ter descoberto que ele não amava o Senhor, tudo aquilo que ele achava que amava. E agora quando Jesus encontra e pergunta, e aí Pedro, você me ama mais do que esses outros? Para mim, por trás da pergunta está o questionamento, você ainda acha que é o cara? Uma outra coisa que me faz entender que o propósito da pergunta envolve o que eu chamaria, esse é o primeiro tópico que eu quero destacar, uma autoavaliação sincera. Eu creio que Cristo está levando Pedro e Ele quer levar cada um de nós a uma autoavaliação sincera. Onde estamos em relação ao nosso amor para com o Senhor? Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? No grego, agapau, uma derivação de ágape, o amor sacrificial, o amor perfeito. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Quando saiu só o Novo Testamento, em 1994, a época que Deus falou isso comigo, a gente só tinha um Novo Testamento da NVI, a Nova Versão Internacional. Aquela primeira edição publicada, né, pela Sociedade Bíblica Internacional tinha traduzido esse texto assim, Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro é, tu sabes que eu gosto de você. Você imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado ou noivo, benzinho, você me ama? Ele respondendo, te considero muito. A encrenca que esse cara se meteu não é nem o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Agora, eu sei que não dá para fazer exegese em cima do jogo de palavras da tradução, mas quando você adiciona ao fato de que tudo, né, como a própria pergunta, você me ama mais do que os outros, leva na direção de uma autoavaliação, eu particularmente acredito que isso não é só um jogo poético de troca de palavras. Porque na segunda pergunta, Jesus insiste, tu me amas, agapau, e Pedro, na segunda resposta, insiste, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu, amor de amigo, amor de irmão, fraternal, é um pouco menos. É quase como se para a geração dos meus pais alguém dissesse, respondesse assim, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Então vem a terceira pergunta, e a Bíblia diz no verso 17 que Pedro se entristeceu com a terceira. A Bíblia não diz que ele entristeceu com as 3, com a insistência, mas com a terceira. O que é que tem de diferente na terceira? Na terceira, Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para a discussão do nível de amor que ele está falando, agapau, ele desce para o nível de Pedro e pergunta, tu me amas, filéu? E para mim a terceira é o golpe de misericórdia. É quase como alguém dizendo, é só isso que você tem para me oferecer? A Bíblia diz que Pedro não só se entristeceu, mas ele diz, tu sabes todas as coisas. O que é que está por trás desse tu sabes todas as coisas? Ele está dizendo, lá atrás eu achava que era o cara, o Senhor já sabia que não era. Não adianta eu tentar responder nada diferente do que a verdade. Tu sabes que eu te amo, filéu. Em outras palavras, amar eu amo, mas não é isso tudo. E eu lembro quando eu entendi esse princípio da autoavaliação sincera. Entendi não apenas o que a Bíblia está falando a respeito do que aconteceu com Pedro, mas eu entendi isso num ambiente, uma manifestação de Deus, onde parece que eu fui exposto, desnudado. É como se naquele momento eu conseguisse entender que o meu amor também não era aquela Brastemp, não era aquelas coisas. E eu chorei muito com a constatação daquilo. E o nível de consciência de que eu estava em falta com Deus era tão grande que eu pensei, se está só no começo da mensagem, eu estou nesse nível, falei até o fim, ele acabou comigo. Mas quando Deus falou comigo, a segunda coisa que eu quero trabalhar aqui, isso na verdade me trouxe muito ânimo e muito encorajamento. O primeiro tópico é que todos nós precisamos de uma autoavaliação sincera a respeito do nível do nosso amor para com o Senhor. Mas o segundo é que o amor pode crescer.
O propósito de Jesus, levar Pedro a constatar que ele não estava onde deveria estar, não era para desanimá-lo, não era para gerar culpa, condenação e nem desistência, era para encorajá-lo a alcançar aquilo que ele ainda não tinha alcançado. E de onde podemos presumir isso? Agora eu quero que você vá comigo para os versos 18 e 19 de João 21. Na sequência, Jesus diz para Pedro, em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Durante muito tempo, nas minhas bíblias de estudo, eu botava um ponto de interrogação do lado do versículo 18. Era um sinal meu para dizer, tem mistério aqui. O que demorou para eu perceber, né, é que a resposta estava no verso 19. O texto diz, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou, segue-me. Então olhe para cá. Jesus disse para Pedro, estenderás as mãos. O que significa isso? Morte por crucificação. Jesus estava falando a respeito de com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Talvez para você não pareça uma boa notícia, mas no contexto é. Porque Pedro tinha dito, Senhor, eu morreria por você. Eu não só não te trairia, eu não negaria, eu morreria por você. Ele está dizendo, eu te amo a ponto de morrer. Jesus diz, está nesse nível não. Mas Jesus está dizendo para Pedro, quando você era mais moço, e aqui para mim não é só a idade cronológica, é a presença ou na verdade a falta de maturidade. Ele diz, você se governava, você fazia o que queria, mas quando você for mais velho, e aqui para mim também não é só idade cronológica, é maturidade. O Senhor diz, você vai alcançar aquilo que você não tem hoje. Chegará o dia, Pedro, onde você estará pronto para morrer por mim. Chegará o dia, Pedro, em que você vai transicionar só do filéu para o agapau. E sabe, é extraordinário quando nós começamos a pensar no que é que Jesus está tentando comunicar para Pedro. Jesus está olhando para Pedro e dizendo, Pedro, eu não estou olhando a falha do seu passado, eu não estou olhando, né, a sua imperfeição do presente, eu estou olhando o seu crescimento do futuro. E algo que eu e você precisamos entender que essa é a dinâmica como Deus nos olha e nos trata. Ele não está apenas olhando o tropeço do passado, Ele não está apenas olhando a sua limitação do presente, Ele enxerga o potencial de crescimento que eu e você temos, o lugar para onde estamos indo. Então Ele não está mero e simplesmente tocando o dedo na ferida. Eu particularmente acredito que existe um processo de cura acontecendo. Porque Pedro fica arrasado depois disso. A Bíblia não só diz que ele chorou amargamente, mas nesse momento, quando o Senhor se manifesta, Pedro, por exemplo, tinha voltado a pescar, coisa que a Bíblia não sugere que ele tenha feito depois de ter ido para o ministério. Mas só isso não dá para presumir ou chegar a uma conclusão concreta. No entanto, em Marcos 16, a Bíblia diz que quando o anjo dá a notícia da ressurreição a Jesus para as mulheres no túmulo vazio, ele diz assim, ide dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós. Pedro é o único mencionado pelo nome. Particularmente o que eu entendo disso, Pedro já não se sentia mais parte daquele time. Pedro se sentia cortado da seleção. Tanto que Jesus fala para ele as palavras que falou no primeiro encontro. Segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você acha que foi desqualificado porque me negou, eu quero dizer que eu ainda tenho um projeto para você apacentar minhas ovelhas. Eu não desisti de você. Pedro, você está dentro. Eu não cortei você. Quando me mudei para o Paraná, estou no Paraná desde dezembro de 93, eu saí de Campinas, estado de São Paulo, que é a segunda maior cidade do maior estado. Eu cresci na selva de pedra, não conhecia nada da agricultura. E de repente eu fui para um estado que é uma potência agrícola, para o interior. Eu lembro que um irmão da igreja falou, pastor, o senhor precisa conhecer a nova cultura onde está inserido. Ele disse, então logo o senhor tenha um sábado aí livre, o senhor podia sair comigo pela manhã e a gente faria um tour. Eu vou te mostrar as fazendas, eu faço o meu trabalho, mas vou te dar um tour, vou explicar tudo o que de fundamental o senhor tem que saber sobre a agricultura, que é algo forte aqui. Ele falou, olha, o trigo ainda está verde, mas já está alto, né? É algo que vai ser bonito o senhor ver. Me animou e o primeiro sábado que eu pude, eu fui com ele. Eu lembro que eu assustei, eu não tinha noção da imensidão, do tamanho daqueles campos de plantio. Era um negócio assim que a gente perdia de vista.
E ele andou por pelo menos uma meia hora naquela plantação, com aquela caminhonete atropelando o trigo. Ele ia parando, colhendo a amostra, explicando o trabalho. E eu lembro que eu quase nem conseguia prestar atenção nele. Eu só ficava olhando o retrovisor e vendo que por onde ele passava, ficava aqueles dois rastros, né, dos pneus do trigo atropelado. E depois de uma meia hora ele atropelando trigo, eu falei, amigo, você faz isso todo dia? Ele falou, isso o quê? De ficar andando na plantação, colhendo a amostra? Ele falou, sim. Eu falei, você anda essa meia hora todo dia? Ele falou, não, hoje é meia hora porque o senhor está comigo. Ele falou, eu faço isso 4 horas. Eu lembro que eu desabafei minha ignorância na hora, eu falei, daqui a pouco não tem mais trigo, você fica atropelando tudo. Ele começou a rir, mas ria assim com gosto. Eu lembro que ele parou a caminhonete e falou, pastor, desce. Eu falei, não, você me pegou na cidade, não vai me largar aqui não. Ele falou, não, por favor, desça para eu te mostrar uma coisa. Aí nós descemos. Fomos atrás da caminhonete, aquele trigo está no chão, atropelado, onde ele passou. Ele aponta o dedo e falou, o senhor acha que isso não levanta? Eu falei, eu acho, eu tenho certeza que não levanta. Foi um carro comum, deve pesar em torno de 1 tonelada, essa caminhonete, pelo menos umas 2. Eu falei, isso aí não levanta. Ele falou, pastor, levanta. Eu falei, não levanta, levanta, não levanta. Ele me disse, pastor, dá uma olhada mais ou menos para o seu lado esquerdo, mas faz o seguinte, abaixa e tenta nivelar o seu olhar na altura do trigo, ele cresce todo para ele. Ele diz, vê se o senhor acha uma diferença nesse trigo que é aparelho. E eu olhei naquela direção e eu consegui achar 2 carreiros, que eram mais de 1 palmo estendido, menor do que os outros. Ele falou, o senhor achou os 2 carreiros? Eu falei, achei. Ele falou, compara a largura do carreiro e a distância entre um e outro. Eu olhei bem, olhei atrás da caminhonete, olhava aquilo. Eu falei, não, você não está dizendo passou ali e levantou. Ele falou, ali faz umas 2 semanas. A minha cabeça parece que explodiu, dizendo, não, impossível. Ele falou, pastor, olha para esse lado direito, aquele eu nem precisei abaixar muito. Estava mais de 2 palmos abaixo. Ele falou, ali a semana passada, o trigo levantando. Eu falei, amigo, não pode se levantar, é impossível ficar batendo nisso. Ele falou, vou te mostrar o que a gente faz para tornar impossível. Aí ele simplesmente se ajoelhou. Ele disse, para tornar impossível não é a caminhonete passar em cima. Ele falou, é com 2 dedos. E ele pegou um daqueles trigos quebrados, e ele foi no lugar do caule, da cana quebrada, e ele esmagou o trigo com o dedo. Ele falou, esse não levanta mais. Ele falou, é lógico que eu estou falando do trigo verde, não maduro. Mas no momento que ele falou, se esmagar o lugar onde quebrou, não levanta, eu lembrei da profecia de Isaías. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. E pela primeira vez eu entendi o significado, não importa o que foi que te atropelou ao longo do caminho, Ele não vai roubar de mim e de você a esperança de nos reerguermos, a esperança de nos levantarmos. Jesus não está expondo aquela situação para dizer, Pedro, você não presta, você não serve, eu não te aproveito. Aliás, algo que eu e você precisamos entender justamente porque Ele não enxerga só o tropeço do passado, a limitação do presente, mas para onde estamos indo. Pense em alguém que acredita em você, Deus, mais do que sua mãe. Que mãe é mãe, fala sério. Ouvi uma história uma vez de uma mãe que foi ver o filho desfilar na parada militar. E disse que o menino conseguiu a façanha de marchar no compasso trocado da tropa o tempo todo. Quando todo mundo erguia a perna direita, ele à esquerda, e ele foi ao contrário. Diz que a televisão filmou ele. Não sei como acharam a mãe. Foram perguntar para ela, como a senhora se sentiu vendo seu filho marchar no compasso trocado? Errado. Ela falou, meu filho não fez nada errado, quem estava errado era o resto da tropa. Que mãe é mãe. Mas deixa eu te dizer, Deus acredita em você mais do que sua mãe. Mas diferente da mãe, não é que Deus não quer enxergar o que é errado, Ele enxerga algo mais do que o que você fez de errado. Então, basicamente, o que Jesus está tentando comunicar para Pedro é, agora que eu te fiz perceber que você não ama o tanto que deveria, eu não quero apenas que você se sinta mal com isso, ou condenado, ou reprovado, ou descartado. Eu quero te encorajar, Pedro, você pode chegar lá. Ou seja, a segunda coisa que eu percebi aqui é que o nosso amor pode crescer. E naquele dia eu estava arrebentado, porque eu descobri que o meu amor também era um filéu, e um filéuzinho de nada. Mas aquilo me estimulou. Eu falei, eu posso não estar nesse nível de poder cumprir o que eu prometi para Deus, de que um dia eu daria minha vida por Ele, mas eu decidi, eu vou chegar lá. Eu vou permitir que o meu amor cresça, eu vou corresponder com Deus. E isso foi uma reviravolta dentro de mim. Mas em terceiro e último lugar, Deus me fez compreender que o amor não se expressa só em palavras, mas por meio de ações. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 18, a Bíblia diz, amados, não amemos de boca e nem de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia não está dizendo que não deve haver declarações de amor, mesmo para com o Senhor.
ela está dizendo que não adianta apenas falar e não fazer. A Bíblia está dizendo que as nossas ações têm que fazer coro com as nossas palavras. E algo que eu compreendi com clareza naquele dia, e talvez esse seja o ponto principal do que eu quero deixar aqui hoje para o seu coração, é que quem ama, trabalha. Cada uma das 3 vezes que o Senhor pergunta, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. E diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, não é aquela Brastemp, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, não é isso tudo, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pedro, se você me ama, ame aqueles que eu amo. Demonstre o seu amor para comigo dessa forma. Eu de vez em quando digo às pessoas, quer descobrir minha simpatia, trate bem minha família, aqueles que eu amo. Quer descobrir a antipatia ao lado ainda não tratado da minha alma, maltrate eles. Sabe, não faz sentido eu e você imaginarmos que nós podemos ter uma declaração de amor para com Deus e indiferença para com a sua família ou para com aqueles que Ele ama. Eu sei que muitas vezes até a gente achar o ponto de equilíbrio, a gente fica navegando nos extremos. Quando eu era garoto, eu era parte de uma igreja onde a gente era absurdamente ativista. Eu lembro que domingo era o dia da canseira. A gente chegava cedo para a escola bíblica dominical, depois tinha o culto. Depois do culto, eu era o filho do pastor que ia atender todo mundo. A gente era os últimos a sair. Dependendo do dia, a linha de ônibus pegasse era 2 ou 3 para chegar em casa. Eu e meus irmãos sabiam que domingo era o dia de passar fome. Mas à tarde ia ter visita, ia ter culto ao ar livre, depois tinha o culto da noite. Eu nunca entendi porque que a gente tinha o culto da manhã e o da noite no domingo, mas nós estávamos lá de novo. Era algo assim, você não tinha dificuldade para mobilizar pessoas. Aliás, deixa eu dizer algo, nós estamos vivendo um tempo delicado e a gente precisa acordar para isso. Há uma cultura de consumo se desenvolvendo na mentalidade dos crentes. As pessoas querem chegar apenas para consumir. O camarada chega na igreja, ele quer o mais alto nível do ministério infantil, que tenha equipamento estilo uma Disney, tudo no alto padrão, porque senão ele vai para a concorrência. Mas se você diz para ele, pode ajudar a cuidar do seu próprio filho? Não, estou aqui para ser servido, não para servir. A gente tem que ter cuidado com isso, gente. Outro dia um irmão me fala no final do culto, não gostei dessa música cantaram hoje. Falei, por acaso foi para você que nós cantamos? Agora não é mais para Deus, é para as pessoas. Daqui uns dias vão ligar para o líder do louvor, dizer, dá para tocar tal e dedicar para fulano de tal, como fosse a rádio. Fala sério. Nós precisamos, eu sei que houve uma época que a gente trabalhava demais a ponto de não ter tempo com o Senhor. A gente era exageradamente Marta e nada de Maria, mas agora em nome de descobrir comunhão com Deus, nós temos com o perdão da palavra uma geração vagabunda. Não, eu só quero estar com o Senhor e não quero fazer mais nada. Sabe, algo que eu tenho entendido é que esse terceiro ponto, ele talvez seja um termômetro para o primeiro e para o segundo. Se você quer descobrir, na hora de fazer autoavaliação sincera, se você realmente ama o Senhor, aonde você está em relação a isso, é só ver a sua disposição de serviço. Se você quer descobrir o que nós falamos em segundo lugar, se o seu amor está crescendo ou não, é só ver a sua disposição de serviço. Sabe, eu não estou dizendo que qualquer pessoa que trabalha esteja expressando amor. Na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, o Senhor começa dizendo, eu conheço tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Para mim tem 3 níveis. Tuas obras, o povo ativo, labor já é dedicado, mas a perseverança é o último nível. Quando a gente está reunido com a nossa liderança em Curitiba, eu digo que esse é o nível sangue nos olhos, faca no dente. É quando você vai com ou sem vontade, com ou sem disposição, você não depende de sentimento, você bota coração, você bota fé naquilo e vai com tudo. Então, era uma igreja produtiva, mas o Senhor diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, alguém pode estar trabalhando sem ter amor. Mas eu quero te dizer, não vai ter amor sem estar trabalhando. Até pode trabalhar sem amor, mas não vai ter amor sem trabalhar. Aliás, qual é o requisito para entrar no ministério? Pedro, você me ama? Amo, está dentro. Qual é o requisito para tirar? O Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso, se você não se arrepender, eu tiro o candeeiro que eu te entreguei. O que era o candeeiro? Apocalipse 1, João vê 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas. O anjo explica, os candeeiros são as igrejas, as estrelas são os anjos ou os líderes da igreja. Agora Deus está falando com o líder da igreja, se você não arrepender, eu pego o candeeiro, eu pego a igreja que eu te entreguei. Em outras palavras, está dizendo, se não vai fazer por amor, eu não preciso do seu trabalho.